Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Bom dia a todos que nos ouvem, bom dia, Sara, bom dia, o Júlio, obrigado pela oportunidade aqui de ter convidado a ProSoja Brasil como presidente, estar aqui representando, logicamente, o produtor de soja. As discussões foram amplas, eu acho que tudo o que se colocou aqui é pertinente, não tenha dúvida nenhuma, principalmente quando se fizeram a fala da discussão da COP27, que hoje é realizada no Egito. Eu participei da COP15 em 2009, em Copenhague, e sempre falei, e disse lá, e volto a falar, pelo que eu vi lá naquela COP15 em Copenhague, não foi diferente nessa, e parece que gosta de fazer um grande circo, que para mim aquilo é um circo que eu vi lá e pude falar, e falei isso para o Blairo Maggi, que era governador na época, porque tem lá só vendas de milagre. E, na verdade, o que a gente vê aqui na discussão, na prática, são outras coisas que acontecem no campo. E, principalmente, em cima desse acordo de Paris colocado, as exigências colocadas, principalmente agora o que a Europa veio por último, esse programa deles do SD, na verdade, cobram coisas do mundo, levam propostas para lá, a COP, tanto nesse acordo de Paris, mas quem quer que não cumpre com elas? Está mais do que provado que quem nos cobra não está fazendo em sua casa, não está dando exemplo. Então, é pertinente, a fala que foi feita aqui hoje teve grande repercussão, com certeza, todos dentro da percepção deles, viram que se fala muito dentro dessas COPs aí organizadas, como se fala 27, deve ter sido 27 anos, como foi colocado, que ela se iniciou, e na prática nada acaba acontecendo. Que países simplesmente cobrando, principalmente países que fazem, porque você tem um país que tem que ser respeitado hoje, por tudo que for de prática, seja ela ambiental, de sustentabilidade, que essa é uma palavra usada, e quando se usa ela com sustentabilidade, parece que é só o problema do campo. E sustentabilidade está em todo local. E o maior problema de sustentabilidade, como falava com o ex-ministro Ricardo Salles, que o nosso atual ministro Joaquim é mais cauteloso, o grande problema de sustentabilidade, o grande problema que nós estamos hoje, na verdade, estão dentro das cidades, e principalmente nas grandes cidades. Então, a gente fica bastante perplexo, a cobrança que é feita, principalmente ao produtor rural, foi colocado aqui algumas apresentações, agora são megas empreendimentos na agricultura. Mas ninguém está pensando naquele pequeno produtor rural, que ele não tem essa estrutura para fazer o que grandes empresários que estão no ramo da atividade da agricultura ou pecuária, da agropecuária, do modo geral, não tem condições de colocar na prática. Agora, podemos dizer que se tiver uma agricultura feita com sustentabilidade, pode-se dizer que ela acontece no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Os problemas que encontramos em relação ao que a gente vê em outros países, o que é cobrado lá dos produtores, é uma aberração o que é feita aqui no Brasil em relação a nós, produtores rurais. E podemos aqui destacar que a grande maioria do produtor rural brasileiro ele é pequeno ou médio. As exceções, como foi apresentado aqui pela SLC, aquele tamanho de área plantada, é exceção. São muito poucos os grupos, porque pode ver que a SLC não é um proprietário único, é um grupo, assim como outros tantos grupos. Então, ou o produtor rural, ou pequeno ou médio produtor, é que sofre essas consequências muito colocadas. Eles têm dentro dos grupos deles pessoas já destinadas para achar a solução desses problemas. Muito bom o que fazem, não estou aqui criticando de forma nenhuma, mas tem que saber que a grande agricultura brasileira, a grande pecuária brasileira, ela está centralizada no pequeno e no médio produtor rural. Eles não têm essa condição de atender um todo, mas podemos dizer que o que é feito aqui pelo pequeno e médio produtor é muito melhor do que é feito pelo produtor lá fora, pelas leis que nós temos. Agora, outro assunto que foi debate aqui hoje de manhã, né, que foi destaque, que precisa realmente estar no centro das discussões, é a questão da insegurança alimentar. E nisso sabe-se aí que o Brasil tem um papel fundamental, a América Latina, né, também de um modo geral. E aí eu te pergunto, né, como fazer isso de uma forma cada vez melhor, de alimentar o mundo, considerando que a gente também tem os nossos próprios desafios por aqui, o tamanho, né, do papel do agronegócio dentro desse cenário? Bom, tratar de insegurança ou tratar de segurança, você sabe que tem alguém que promove a insegurança quando acaba se colocando N restrições para produzir o alimento. É o caso específico hoje dos europeus, principalmente. Eles estão criando uma insegurança alimentar hoje no mundo. Você veja que, a exemplo da própria Holanda, está em toda a mídia, na internet, que está lá falando que vai indenizar, que vai comprar 3.000 propriedades, 3.000 fazendas, não sei quanto isso vai dar em área, para poder parar de produzir, porque está se alegando lá que tem muito nitrogênio, ou no solo, ou no ar, enfim. Aí vem essa história de carbono, de metano.
Ela fez o inverso, uns anos atrás, aterrou parte do mar para poder produzir mais, para poder dar segurança alimentar. Aonde que ela está criando a segurança alimentar? Um caso específico da Holanda que está fazendo hoje lá. A própria Europa num todo vem com esse programa do SD cheio de restrições aqui, principalmente para o brasileiro. Por quê? Aonde que temos segurança alimentar? Então, essas restrições colocadas lá para os próprios europeus, em relação a países hoje se desenvolvendo, como é o caso específico do Brasil, principalmente, temos a Indonésia, como foi citado aqui, outros países também emergentes, mas em especial o Brasil, para a extensão territorial e pelo que nós representamos, é uma vergonha, na verdade, país europeu querer impor o que eles não fazem lá. Que eles poderiam criar, no mínimo, deles, para eles poderem preservar um pouco as águas deles, criar as APP. Mas o que nós vimos na primeira dificuldade enfrentada pela Europa, dentro dessa guerra aí que surgiu, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, onde boicotaram a Rússia boicotou o gás deles, estão fazendo o quê? Simplesmente foram lá, estão desmatando uma das principais florestas da Alemanha para poder extrair o carvão, para poder substituir a produção de energia e o aquecimento do europeu, principalmente do alemão, porque está lá o inverno, já chegou, o inverno deles é frio mesmo. Sabe-se que é do hemisfério norte. Então, você vê, eles já vão na natureza buscar a solução do problema deles. E nós aqui estamos restringindo praticamente a tudo. Por que isso? Notícias que a França abriu área também por conta do abastecimento, que a Ucrânia, como foi colocado aqui, também é um dos grandes produtores aí, de grãos do mundo, principalmente o trigo e o girassol. Aí, comprometendo, eles têm que produzir mais. Enfim, o que se promove nesse mundo? Segurança alimentar ou insegurança alimentar? Porque, para mim, a medida e a política que a Europa vem fazendo, e sabendo que nossos antepassados, quando vieram para o Brasil, principalmente aqui para a América, especialmente ao Brasil, América do Sul, os meus avós, meus bisavós, por exemplo, vieram de lá por conta de fome. Por conta de fome, na década de 1880, 1890, que meus antepassados vieram. Hoje, quer dizer que resolveram o problema em termos lá, ajudou muito a tecnologia. Aqui o Brasil também, agora vem na contramão, começando a colocar 1001 situações em cima. Então, isso a gente não concorda, não aceita, vindo principalmente de europeu, que sabe-se que esse problema todo ele é econômico. Então, ninguém está preocupado, menos as lideranças, os líderes mundiais, principalmente europeu, com a segurança alimentar. E você sabe que você leva uma pessoa, uma família à loucura, é quando falta o alimento dentro de casa. Nem que seja o básico do básico. Mas você tem que ter, para nós aqui, principalmente, que é um arroz, um feijão, alguma coisa, uma mistura, um ovo, que seja. Mas esse é o que faz uma família, deixa um pai, deixa uma mãe desesperada, quando não tem para dar para os seus filhos. E você sabe que no mundo temos aí quase 1 bilhão de pessoas que têm essa dificuldade, que vivem dizendo na miséria ou na extrema miséria. Que a pobreza é uma situação, que o pobre ainda sempre teve a comidinha dele, o cantinho dele. Mas quando ele passa na linha da miséria, ou da extrema miséria, sabe que ele não tem garantia de alimento. Então, essa questão de segurança alimentar, que é tão falada pela FAO, como tinha um representante aqui, pela ONU, aí, de repente, vem programas de governo, principalmente europeus, que vêm trazendo essa insegurança alimentar para o mundo. Tivemos, então, 3 painéis hoje pela manhã, como eu comentei, né, sobre segurança alimentar e sustentabilidade, que é justamente esse que a gente acabou de comentar aqui agora. Falamos sobre os desdobramentos da COP27, que encerrou recentemente no Egito, e sobre economia verde, encerrando, então, os painéis durante a manhã de hoje. Agora à tarde vamos falar ainda sobre o mercado de carbono, vamos falar de metano, vamos falar sobre o futuro da rastreabilidade e vamos falar também sobre inovação para um futuro mais sustentável. Pela manhã tivemos a presença aqui do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, participou aqui conosco nesse palco durante a programação, e à tarde vamos ter a participação virtual do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também vai comentar aqui no nosso fórum, ajudando a enriquecer a nossa programação. Antônio Galvão, obrigada pela sua participação aqui no evento e aqui também no Planeta Campo, falando com a gente ao vivo na tela do Canal Rural para todo o Brasil. Agradeço bastante a oportunidade, Sara, com certeza. Também, se você me der um minutinho a mais, só queria colocar essa questão que você discutiu muito, segurança climática. Fica à vontade. Você sabe que temos cidadãos hoje, ou ontem, ou lá no passado, que viveram abaixo de zero uma vida toda. Nós sabemos que os países europeus, como eles têm 40, 45 graus, e também vivem abaixo de zero, depende do período do ano, o que esse 1,5% aí que eles falam, que pode alterar o clima, que pode aquecer, pode representar? Se temos pessoas que vivem abaixo de 0 grau e conseguiram buscar modo de sobreviver,
E temos as pessoas que vivem aí em países próximos a 50 graus. O que isso vai alterar para alegar segurança climática? E sabe que a segurança climática, o clima, é uma diversidade que acontece há muitos e muitos anos, há séculos. Então, ninguém consegue dizer, manter, ou por isso, ou por aquilo, por restrições, garantir uma segurança climática. As adversidades vêm aí. Na verdade, o que deixa o mundo preocupado é a nossa grande produção que o Brasil faz. Sabemos que a grande maioria do nosso país consegue fazer 2 safras ano, e sabe-se que o hemisfério norte mal faz uma, como está acontecendo na Europa, essa seca. Então, eu queria deixar só isso colocado para todo mundo que nos ouve. Essa segurança climática, não existe programa nenhum no mundo que dê garantia. Esse ano vai ser um clima perfeito para a produção agrícola. Não adianta, o clima é muito maior do que a população inteira ou qualquer diversidade que possa acontecer. Ninguém vai conseguir controlar. Isso é um êngodo colocado e uma forma de se gastar dinheiro que poderia resolver o problema da miséria no mundo, com esse dinheiro que gastam tanto falando em questões climáticas aí. Obrigado pela oportunidade, Sara. Obrigada a você. Que o Brasil siga aí produzindo cada vez mais alimentos e com responsabilidade.